Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí? Queridos, eu confesso que eu estava com saudade de vir aqui à noite. Já tem 2 meses que nós estamos ali no Aureni, nós estamos crescendo, frutificando, e isso é culpa sua. É culpa sua que está investindo no reino, que está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Mas eu aprendi lá com o pessoal do Aureni, toda vez que eu vou iniciar uma ministração, uma palavra, eu sempre pergunto se tem alguém feliz naquele meio. Provérbios 16, 20 fala que feliz é aquele que confia no Senhor. Então, a nossa felicidade não depende da circunstância. Lembra da mulher sunamita? O filho dela tinha acabado de morrer. E ela foi atrás do profeta porque ela recebeu aquele filho de uma palavra de Deus. O filho acabou de morrer e ela foi atrás do profeta e perguntavam para ela: você está bem? Ela: está tudo bem. Por quê? Porque a felicidade não depende da circunstância. Então agora eu vou fazer de novo essa pergunta. Se tem alguém feliz aqui, eu quero que você dê o seu melhor brado de vitória para Jesus. Amém? Então vamos lá. Quem está feliz aí? Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 17, verso 3 e 4, a gente vai ler 2 versículos. 2 Crônicas 17, 3 e 4. O Senhor abençoou Josafá, por quê? Porque adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. O Senhor abençoou Josafá, porque adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nessa noite nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante da Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. E Pai, nessa noite nós estamos num ajuntamento de adoradores. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir uma palavra, mas nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para entregar o nosso sacrifício de adoração. E Pai, nessa noite nós clamamos para que o Senhor derrame sobre nós o Teu espírito de sabedoria, de revelação, que a Tua palavra encontre em nós esse terreno fértil, onde a Tua palavra, que essa semente será plantada, e ela gerará frutos eternos, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os frutos do relacionamento com a palavra de Deus é o nosso tema de hoje, e a gente vai ver na vida do rei Josafá, o que uma pessoa que está totalmente dedicada e totalmente envolvida com a palavra do Senhor, o que ela colhe por causa desse relacionamento intenso com o Senhor. E lembre-se, o nosso foco aqui, é claro que a gente vai falar 3 frutos de alguém que tem um relacionamento com o Senhor, mas os frutos é a consequência. Lembre-se que sempre o nosso foco é aprofundarmos no relacionamento com Deus, aprofundarmos em nossa intimidade com o Espírito Santo, aprofundarmos como noiva com esse relacionamento com o noivo Jesus. Amém? Então, Josafá, o texto fala que o Senhor abençoou Josafá. Por que o Senhor abençoou Josafá? Porque ele adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Agora, a gente temos tido aí algumas semanas, o pastor tem falado algumas semanas e tem se aprofundado nesse tema de relacionamento com a palavra de Deus. E ele deu essa mesma direção para Aureni, para Luzimangues, para Porto. Então, o Tocantins tem, através da Paz Church, tem sido enxertados, tem sido muito focado nesse nosso relacionamento com a palavra do Senhor.
Esse é o nosso alvo nessa noite, amém? Você crê nisso? Então, o Senhor abençoou Josafá, mas como o Senhor abençoou Josafá? De que forma a gente poderia ver que Deus estava abençoando Josafá? E a gente vê nesse mesmo capítulo 17 de 2 Crônicas, o verso 5, fala que o Senhor firmou o poder de Josafá como rei. Queridos, 25 anos de reinado Josafá teve. 25 anos do seu reinado sendo estabelecido por Deus. Não são 25 dias, não são 25 meses, são 25 anos de alguém que tem o seu reinado totalmente estabelecido por Deus. Deus estava abençoando Josafá, mas não ficou só aí. O texto continua falando que, e todos em Judá lhe davam presentes. Queridos, esse todos no grego, no hebraico, no aramaico, significa todos. Você consegue imaginar um rei que tem 100% de aprovação? 100% de aprovação, todo mundo amava Josafá. E não só amava, porque não é só dizer, não, Josafá está fazendo um bom reinado, ele está cuidando dos buracos da rua, ele está cuidando dos postinhos de saúde, não é só isso. Todo mundo abençoava Josafá com presentes, toda a nação abençoava aquele rei. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ah, queridos, que glorioso é alguém que vive como dependente da palavra de Deus. Mas não para só aí. O texto continua dizendo que assim Josafá ficou muito rico e muito famoso. Prosperidade. Eu declaro isso sobre a sua vida, uma vida abundante de prosperidade. Por quê? É porque você está buscando a prosperidade? Não. É porque você está num relacionamento intenso com o Senhor. E o fruto desse relacionamento vai ser prosperidade na minha e na sua vida. Amém? Então, cara, o Senhor abençoou Josafá. Agora, por que o Senhor abençoava Josafá? Por que o Senhor era tão gracioso com Josafá? Era porque Deus olhou para Josafá e achou ele bonitinho? Não. O verso 4 que a gente leu fala claramente: o Senhor abençoava Josafá porque ele adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Queridos, Josafá obedecia a palavra de Deus. Josafá sabia do que Deus falava, sabia o que Deus queria, mas ele não só sabia, ele obedecia. E aí é consequência, queridos, os frutos é consequência daquilo que Josafá fazia. Ele era abençoado e muito abençoado por Deus, porque ele amava a palavra do Senhor e só obedece aquilo que você conhece. Por isso que o pastor tem sido muito firme nisso, de ensinar para que todos nós vamos nos envolver com a palavra de Deus. Vamos ter um relacionamento verdadeiro com a palavra do Senhor, porque não é só conhecer, a Bíblia fala conhecer o Senhor e prossegui-lo em conhecê-lo. Não é só a gente dizer que conheceu a Deus um dia, mas é a gente prosseguir nesse conhecimento de quem Ele é. E nós conhecendo a vontade do Senhor, tendo um relacionamento verdadeiro com Ele, nós seremos abençoados. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele abençoa, faz parte de quem Deus é, abençoar aqueles que buscam a Ele. Você quer ser abençoado por Deus? Busque o Senhor na sua palavra, tenha um relacionamento com a sua Bíblia. Amém ou não amém? Então Josafá amava a palavra do Senhor. E queridos, 2 Crônicas 17:6, o texto continua falando que tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Cara, Josafá colocou isso no seu coração: eu vou seguir a Deus, eu vou conhecer a sua palavra, eu vou saber quem Deus é, e eu vou prosseguir em conhecê-lo. E o texto continua, o verso 7, Josafá tinha acabado de assumir o reinado de Judá. E o verso 7 fala que, no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, os levitas, os sacerdotes, para quê? Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo.
Cara, Josafá acabou de assumir o reinado. Qual é a primeira providência que ele toma? Vamos ensinar a palavra do Senhor a todo mundo. Eu vou incumbir pessoas com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor será compartilhada aos 4 cantos dessa nação. Ah, mas como eu queria que nós tivéssemos alguém com essa ousadia de assumir o poder, de assumir a presidência do Brasil. Imagina, alguém assumir a presidência do Brasil e a primeira providência dele é ensinar a palavra do Senhor nos 4 cantos do país. Eu posso ouvir um amém aí? Crê comigo, queridos. É a palavra do Senhor sendo ensinado, foi isso que Josafá fez. Então, estamos vendo que Josafá era um homem completamente apaixonado pela palavra do Senhor. Completamente apaixonado pelo seu relacionamento com Deus. E agora nós vamos ver pelo menos 3 frutos de alguém que tem um relacionamento com a palavra. É frutos, queridos. Você não se preocupe com os frutos, ele vai te alcançar. Se preocupe em ter um relacionamento com Deus. Amém? Você está preparado? Então, vamos lá, ver na vida do rei Josafá os frutos que ele colheu por ter um relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, a autoridade espiritual. 2 Crônicas 17:9 fala que ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Verso 10, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá. Queridos, Josafá mandou ensinar a palavra do Senhor ao povo. E o que aconteceu é que os inimigos do povo de Deus sentiram o terror do Senhor sobre a vida deles. Josafá nem se preocupou em fortalecer o seu exército, em fortalecer as suas fronteiras. Josafá se preocupou em ensinar a palavra do Senhor para o povo. Deus se encarregou em colocar o terror dele sobre os inimigos do povo de Deus. Eu declaro sobre a minha e a sua vida, não se preocupe com os inimigos, não se preocupe com as dificuldades. Deus vai se encarregar de tudo isso por você. Por quê? Porque você está num profundo e verdadeiro relacionamento com a palavra de Deus. Jesus é a palavra. A Bíblia fala que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então o que na verdade Josafá estava ensinando ao povo? Ter um relacionamento com Deus vivo. Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é esse pão que nós devemos buscar e nos saciar. E deixa eu te falar uma coisa, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais dele você come, quanto mais dele você bebe, mais dele ele tem para te dar. Amém ou não amém? Então, Josafá ensinou a palavra de Deus para o povo, e Deus cuidou de se encarregar dos inimigos do povo de Deus. Deuteronômio 17:19 fala que ler a palavra de Deus é para todos os dias, para quê? Para que aprenda a temer o Senhor. Enquanto nós aprendemos a temer o Senhor, lendo a sua palavra, os nossos inimigos vão tendo o terror do Senhor, por causa do nosso relacionamento com a palavra de Deus. O inimigo, Satanás, ele vai se pelar de medo de mim e de você. Por quê? Porque ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai ver alguém que tem um relacionamento com Deus, um relacionamento com a sua palavra. Ele vai olhar para mim e para você e vai ver Cristo em nós. E ele vai fugir, ele vai sair correndo. Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que nós devemos fazer? Se preocupar com o diabo? Meu amigo, o diabo é um derrotado. A nossa preocupação deve ser sujeitarmos a palavra do Senhor, sujeitarmos a vontade de Deus. E o diabo vai vazar, ele vai fugir, ele vai correr de mim e de você. Ele já é um derrotado. Amém ou não amém? Oséias 4:6 fala que o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. E essa palavra conhecimento,
no original ela é phos, que significa luz, revelação. Queridos, o povo de Deus está sendo destruído. Quando está sendo destruído, é porque lhe falta revelação de quem Deus é. Falta revelação de quem Ele é em Deus. Falta relacionamento com a palavra de Deus. O povo de Deus só é destruído quando lhe falta conhecimento. Por isso que nós devemos agradecer todos os dias, quando o nosso pastor está aqui, domingo após domingo, nesse púlpito, falando para nós: tenha um relacionamento com Deus. Ele não está aqui, como eu também não estou aqui hoje, falando: olha, vem até mim, eu tenho todas as soluções para os seus problemas. Não, Ele está falando, e nós estamos falando: tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Ele vai resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Tenha um relacionamento com o Senhor, e você não vai mais estar em falta de conhecimento, em falta de revelação. Porque Satanás, ele governa nas trevas, e as trevas, no grego, essa palavra skokos, significa ignorância. Satanás governa na nossa ignorância. Quando nós deixamos a ignorância falar mais alto do que o conhecimento da palavra de Deus, aí nós damos autoridade para Satanás agir. Mas em nome de Jesus, eu declaro na sua vida uma vida de total relacionamento com o Senhor. Não vai lhe faltar conhecimento. Por quê? Porque você vai estar dia após dia se aprofundando no relacionamento com Deus. E aí você não vai ser mais alguém ignorante, com falta de conhecimento. E o diabo vai fugir de você, porque ele só age na ignorância. Mas o povo de Deus não é alguém que vive na ignorância. O povo de Deus vive na luz da revelação da palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, quando o nosso primeiro ponto, autoridade espiritual. Josafá, através de ter um relacionamento com o Senhor, ele teve essa autoridade diante das dificuldades, diante do problema, diante das guerras. Nós precisamos dessa autoridade do Senhor, através desse relacionamento que nós temos com a sua palavra. Queridos, é igual Jesus no deserto, lembra? Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, para ser tentado. E Satanás chegou lá achando que iria se dar bem, mas naquele dia ele encontrou alguém que tinha um verdadeiro relacionamento com Deus. E Satanás falou para Jesus: olha, está vendo essa pedra aqui? Transforma ela em pão. O que Jesus falou? Está escrito. É alguém que tinha um relacionamento com a palavra de Deus, por isso sabia o que a palavra de Deus dizia. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus recitou Deuteronômio 8:3. Satanás vem tentando, vem falando: se tu és filho de Deus. Cara, Jesus tinha acabado de ser afirmado como filho de Deus. Eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Satanás parece até burro, e ele é. Ele vem tentar alguém que acabou de ser afirmado como filho de Deus, e vem tentar na palavra de Deus. Cara, Jesus deu uma bicuda na cara desse capeta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Queridos, quando Satanás vier a mim e a você falando mentiras, o que é que nós devemos falar? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Quando nós falamos está escrito, nós estamos colocando a revelação, o conhecimento que nós adquirimos no relacionamento com Deus para fora. E o Satanás vai fugir de nós. Ele vai fugir porque nós não somos ignorantes. Nós estamos conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo. Então, em primeiro lugar, autoridade espiritual, autoridade através do nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, esses frutos de alguém que tem um verdadeiro relacionamento com Deus. E eu quero te falar uma vida de milagres, mas uma vida de milagres, queridos, como estilo de vida. Não é, sabe, a vida do crente não deve ser um milagre aqui e um milagre acolá. Na verdade, a gente tem que viver uma vida todo dia e pensando, a gente tem que estranhar quando não aconteceu um milagre por dia, pelo menos com a gente.
Milagre como estilo de vida. Por quê? Porque isso é consequência de quem está num relacionamento com Deus. Se eu vivo com Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, concorda comigo, cara, que minha vida vai ser uma vida de milagres? É estilo de vida. Por quê? Porque o Deus que faz todos os milagres está comigo. Eu estou com Ele, nós estamos juntos. Minha vida será uma vida de milagre. Amém ou não amém? Então eu quero ler com você 2 Reis 3:11. Abra sua Bíblia aí comigo. Se você está anotando, você faz muito bem. 2 Reis 3:11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, servo de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então, queridos, o contexto é que Jorão, rei de Israel, está indo para a batalha com Messa, que é um moabita, rei de Moabe. E aí Jorão pensou, cara, vou chamar Josafá para ir nessa batalha comigo. Vou me juntar com meu amigão, parceiro, vamos a essa batalha, vamos guerrear. Deu um zap lá para Josafá e falou, cara, tem uma batalha se aproximando, eu quero você aqui comigo. Josafá, beleza, somos parceiros, você é rei de Israel, sou rei de Judá, somos um povo de Deus, eu estou contigo, mas, primeiro, não há aqui algum profeta do Senhor para que nós possamos consultar o Senhor através dele? Isso é a resposta de alguém que tem um relacionamento com Deus. Eu até posso ir na batalha, mas primeiro eu vou consultar o Senhor. Vou ver o que ele tem a dizer a respeito disso. E aí, a gente continua. Josafá se junta com Jorão para ir batalhar com Messa, com o rei de Moabe. E, queridos, qual foi a palavra que Deus falou? Porque Josafá mandou consultar. Vamos consultar um profeta. Tem alguém aí? O servo do rei de Israel falou, tem o profeta Eliseu, vamos consultá-lo e tudo mais. E qual foi a palavra que o profeta deu para Josafá? 2 Reis 3,16. Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, cisternas e cisternas, porque assim diz o Senhor. Olha a palavra de Deus sendo instrumento para guiar o homem de Deus. Assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva alguma, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Verso 18, o Senhor também entregará Moabe nas vossas mãos. Queridos, qual foi a direção do profeta para Josafá? Construa cisternas, cave muitas e muitas e muitas cisternas. Mas você não vai ver vento, você não vai ver sinal de chuva, não vai haver chuva alguma. Como que essas cisternas vão se encher? Milagre. Alguém que vive uma vida de milagres, e a Bíblia fala que essas cisternas se encheram. Vamos ver aqui qual foi o milagre, 2 Reis 3:22. Viram os moabitas de fronte ele as águas vermelhas como sangue. Por quê? Porque as cisternas se encheram, as cisternas transbordaram sem chuva. Sem chuva, queridos. Um dia a gente vai perguntar para o Senhor como, por onde que veio, eu não sei como que veio, eu só sei que o milagre aconteceu. E a Bíblia fala que as cisternas se encheram e os moabitas viram águas vermelhas como sangue. E o que eles pensaram? Verso 23, e disseram, isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro, agora pois a peleja, vamos lá, Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas. Deus deu uma palavra para Josafá. Josafá fez aquilo que Deus mandou. Os moabitas ficaram loucos, porque viram aquela água vermelha como sangue. Acharam que os reis de Israel e de Judá tinham brigado entre si. Eles já saíram já festejando. Vamos à peleja, vamos lá com esse povo, vamos aqui, vamos lá. Só buscar os despojos. Chegou lá, o povo de Deus estava a posto. Queridos, e aquela batalha foi vencida com facilidade. Por quê?
Porque alguém seguiu a palavra de Deus. A pergunta é: você tem uma palavra para fazer aquilo que você está fazendo? Ah, tem uma dificuldade diante de você, qual é a primeira coisa que você faz? O povo de Deus deve consultar ao Senhor. Tem a dificuldade? Tem, beleza. Deixa ela de aí. Deixa eu vir aqui no meu cantinho com o Senhor. Deixa eu vir aqui no meu secreto e ver o que o Senhor tem para dizer a respeito disso. Queridos, nossa vida tem que ser pautada pela palavra de Deus. Se nós somos povo de Deus, é a palavra de Deus que tem que nos guiar. O problema é que nós vemos as dificuldades e a gente vai buscar o expert, a gente vai atrás do curso, a gente vai atrás de alguém que está vivendo aquilo, eu vou ver o que ele está falando, o que ele faz para me fazer igual. Cara, a palavra de Deus que foi para um pode não ser para você, mas como que você vai saber se você não tem um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus? O que é que nos guia? A palavra do Senhor. A minha palavra, a palavra que o Senhor me dá serve para você? Não necessariamente. Busque você a sua própria palavra. Busque você o seu próprio relacionamento com Deus. Eu lembro que 2008 ou 2009, assim que a Igreja da Paz, ainda na época era a Igreja da Paz, chegou aqui, né, eu e a Jaque, algumas pessoas somos desde essa época, eu ainda não era casado ainda, mas eu lembro que ia ter a primeira conferência do MDA aqui no Tocantins, pastor Eibe ia estar aqui, cara, algo fenomenal, algo muito poderoso, pastor Eibe, em pessoa ia estar aqui, e a gente se juntou como igreja, e a gente fez tanta programação, fez tanta coisa, e eu lembro que a gente ensaiou uma peça de teatro, de Muay Thai, e esse que vos fala era o lutador principal. O Elton olhou para mim assim, queridos, isso a gente está falando há muitos anos atrás, né? Então, eu ensaiei para essa peça e a gente ensaiou uns 2 meses. Eu era o lutador principal, eu ia lutar contra o diabo, e aí a peça falava do discipulador que ia me ensinando como vencer o diabo, e a gente vencia, e Jesus estava com a gente vencia. Eu sei que nessa época, 2008 ou 2009, eu ainda não era formado na faculdade, eu me formei no final de 2009. Então, eu não tinha um emprego, eu tinha um bico. E hoje vocês veem eu ir parecendo o dono da Coca-Cola, mas, queridos, naquela época as vacas eram muito magras, na verdade não tinha nem vaca. Então, eu não tinha um emprego fixo, mas eu distribuía alguns currículos por aí, eu estava fazendo um bico no escritório de contabilidade, sou formado em ciências contábeis, eu fazia um bico, e aí eu lembro que essa nossa peça seria na sexta-feira à noite. E na quinta-feira, alguns dias atrás, eu tinha deixado meu currículo numa faculdade para ser tutor. Não era professor, eu ia ser tutor da turma de contabilidade. Aí, a peça ia ser na sexta-feira. Quando foi na quinta-feira, o pessoal me liga. E aí, eles falam, olha, Cristiano, nós analisamos o seu currículo e nós queremos te convidar para você fazer parte do nosso quadro de funcionários. Meu Deus, eu quase dei um pulo da cadeira onde eu estava. Feliz demais. Pensa, um cara que não tinha uma renda fixa, não era formado ainda, estava vivendo de bicos. O restaurante mais chique que eu comia naquela época era o Comunitário. Na época que a comida ainda era R$1. Eu comia de manhã e já pegava marmita para comer à noite. Na quinta-feira me ligam falando que queriam me contratar. E eu, beleza. Quando é que eu começo? Eu pensando assim, não, ligam na quinta, vamos começar na segunda-feira. Quando que era para começar? No dia seguinte. Sexta-feira. E aí, queridos, é onde o bicho pega, porque eu tinha me comprometido. Eu tinha me comprometido com aquela peça. E não dava tempo de ensaiar mais ninguém. A peça ia ser à noite. No dia seguinte, cara. E eu ia começar a tutoria na faculdade no dia seguinte, mesmo horário, não tinha nem como eu trocar. E aí eu fui buscar a palavra do Senhor. E eu lembro, queridos, como se fosse hoje, Mateus 6,33.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas que o texto fala, é o contexto de necessidade básica, é comida, é roupa. E eu estava precisando, mas eu falei, eu tenho uma palavra de Deus, eu vou seguir essa palavra. Queridos, não faça isso em casa. Isso, eu não estou dando doutrina aqui, entendeu? Nesse tempo de alguma escassez de emprego, se você está precisando, o emprego bate à sua porta, não tome a minha decisão como doutrina, mas se você receber uma palavra, ande debaixo dessa palavra. Eu tinha uma palavra para recusar aquele trabalho, e eu me lembro que eu fui fazer a peça, quase ganho um Oscar, modéstia à parte. Mas aí, eu lembro que na semana seguinte, queridos, esse escritório onde eu fazia bico, me chamou e me contratou, carteira assinada. E aquilo que eu ganhava, glória a Deus, aquilo que eu ganhava com bico, somando o valor que eu ia ganhar com uma tutoria, era exatamente o valor que foi ofertado a mim para ser profissional de carteira assinada naquele escritório. Queridos, isso é viver por uma palavra. Quando você vive por uma palavra, o resto não importa. O resto não importa. O resto vira resto, cara. A palavra do Senhor é quem te guia. É a palavra do Senhor quem te conduz. Você caminha não por algo que você pensa, não por algo que você acha, mas por algo que o Senhor te falou. E se o Senhor falou, está falado, acabou. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mais uma guerra em Josafá. Josafá era um cara que as guerras procuravam Josafá. E agora Acabe, outro rei de Israel. 2 Crônicas 18:4. Acabe chama mais uma vez Josafá, olha, tem uma guerra se aproximando, vem cá me ajudar. E aí, 2 Crônicas 18:4, Josafá. Disse Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. De novo. Beleza, você quer minha companhia na guerra? Você ficou sabendo, né, que eu fui para uma guerra e a gente venceu a guerra? Eu sei que você agora quer minha companhia. Para começo de conversa, vamos consultar a palavra do Senhor. E Acabe falou, eu já consultei. 400 profetas já falaram que eu vou vencer. E aí, Josafá, com aquela revelação de quem tem um relacionamento íntimo com Deus, não vive por profecias dos outros, não vive por algo que os outros falaram que ouviu de Deus, ele vai atrás da sua própria palavra. E aí Josafá, verso 6 fala, não tem mais nenhum profeta do Senhor. E aí Acabe fala, tem um tal de Micaías, mas ele não gosta de mim, tudo que ele fala é contra. Ele só dá profecia contra mim, ele não gosta de mim. Josafá, manda chamar. Eu quero ouvir esse profeta. Cara, alguém que é sensível. Não vai... 400 profetas falaram, beleza. Eu senti paz? Não, então eu vou atrás da minha própria palavra. Eu vou atrás do meu próprio relacionamento. E Micaías vai e fala, vocês vão vencer. Acabe até toma um susto. Meu Deus, você falou mesmo que eu vou vencer? É verdade isso aí? Essa parada aí, você está falando bem para mim? E Micaías fala, Israel vai vencer. Mas você, Acabe, você não vai desfrutar disso. Você vai morrer. Israel vai vencer, mas você não desfruta. E Acabe, manda prender esse profetinho aí, eu tenho 400 ao meu lado, rapaz. 400, o que é 400 contra 1? É até covardia. Queridos, 1 com Deus é maioria sempre. Contra 1, contra 400, contra 1 milhão. 1 com Deus é maioria sempre. E aí, Micaías foi preso a pão e água. E Micaías falou o seguinte, olha, se você voltar dessa guerra, é porque Deus não falou comigo. E a lei falava que o profeta que lança uma palavra e ela não acontece, ele deveria morrer. Micaías estava falando, se você voltar, pode me matar, porque Deus não falou comigo. E aí, queridos, Acabe se achando espertão, porque
a luta que eles foram lutar, o rei inimigo falou: eu quero só o rei. Pega o rei que a gente vence essa batalha. E Acabe, espertão, falou para Josafá: olha, Josafá, vamos fazer o seguinte, você vai com as vestimentas de rei, você vai vestido como rei, com coroa, com tudo, bonitão, vai lá uma placa segurando o seu nome na frente, falando que você é rei, e eu sou muito humilde, eu vou disfarçado como soldado, tá bom? Josafá falou: tranquilo, eu sei que eu estou com Deus, eu sei da palavra de Deus que tem para mim, beleza, tranquilo, vamos lá, vamos lá. Qual foi o milagre? 2 Crônicas 18:31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Josafá era o único que estava lá imponente como rei, com coroa e tudo mais, tinha lá umas luzes, uns telão, data show, tinha tudo falando que ele era o rei, setinhas apontando: olha aqui o rei, olha aqui o rei. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirijam para o atacar. Josafá, porém, clamou ao Senhor, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Cara, a Bíblia não deixa claro, mas como eu gosto de viajar na maionese, foi a primeira vez que Josafá ficou invisível, cara. A Bíblia fala que Deus os desviou dele. Então, se desviou é porque ele estava lá. Mas aí ele estava invisível, o pessoal passava por ele, nem via que ele estava ali. E aí, e o Acabe, bonitão, que estava vestido como soldado. Queridos, a Bíblia fala que um soldado inimigo olhou para aquela guerra, viu a situação, falou: rapaz, eu não estou fazendo nada aqui. Isso eu estou viajando na maionese, é só para vocês entenderem o contexto. Estou fazendo nada aqui, vou lançar uma flecha para cima. A Bíblia fala que ele lançou uma flecha a ermo. Lançou a flecha para cima. A flecha vai lá, queridos, onde que cai? Bem na única brechinha da armadura de Acabe. Ele não mirou, nem sabia que Acabe era rei, nem estava sabendo, jogou a flecha para cima. A flecha foi lá e puf, já era. Alguém que tentou se esconder, mas a palavra do Senhor que estava sobre ele o alcançou. E ele morreu assim como o profeta Micaías havia dito. Queridos, e o detalhe disso é que é a mesma profecia. A mesma profecia que Acabe ouviu, Josafá também ouviu. Só que para aquele que segue a palavra de Deus, a profecia é bênção. Para aquele que não segue, a profecia é maldição. Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e obedecer. O que acontece? As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e obedecer, cara. Não é só ouvir, é ouvir e obedecer. É você não só ler a sua Bíblia 300.000 vezes no ano, mas é você ler ela, e cada vez que você lê, você vive de acordo com o que está lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e obedecer, o que é que vai acontecer? As bênçãos vão correr atrás de você. Você vai chegar um momento e vai falar: cara, eu não dou conta de tanta bênção. Meu Deus, sushi de graça. Meu Deus, toda hora Coca-Cola. Meu Deus, é a picanha que está rolando aqui, cara. E eu não estou pagando nem um centavo por ela. Meu Deus, eu estava com febre agorinha, mas eu não estou mais. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Amém ou não amém, queridos? Aleluia. Mas o mesmo capítulo, Deuteronômio 28, fala: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, todas essas maldições cairão sobre vocês. Qual é a diferença de um para o outro? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e obedecer. Qual que é o segredo do sucesso? Vou te dar o segredo de milhões. Qual é o segredo para você viver uma vida abençoada, cara? Se atentamente ouvires o Senhor, o teu Deus, e obedecê-lo. Relacionamento com Deus. Às vezes a gente passa a vida atrás de bênçãos.
Queridos, não é você que tem que correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. É a bênção que vai te perseguir, você vai ser um imã de bênção. É imã, a bênção vai correr, cara, você vai estar dormindo e a bênção vai chegar. Você vai levantar, a bênção está chegando. Seu extrato de bênção não vai parar de crescer, cara. Qual é o segredo? Se atentamente ouvires ao Senhor, o teu Deus, Ele é teu Deus, obedeça-o. Amém ou não amém? Querido, centurião romano, o povo estava esperando de Jesus. Jesus, faça os milagres, a gente quer ver os milagres acontecer, cara. E o centurião romano, Senhor, meu servo está doente. Jesus fala, beleza, eu vou lá resolver essa parada para ti. O centurião falou, não precisa, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Querido, sabe esse problema que você está passando? Deixa eu te falar, basta apenas uma palavra. Basta apenas, mas é a palavra que eu vou te dar? Não. Infelizmente ou felizmente não. É a palavra que Deus vai dar para você pessoalmente, você só precisa estar junto dele. Amém? Então, em primeiro lugar, me lembra aí. Com fé agora. Segundo lugar. Como? Um estilo de vida de milagres. Em terceiro lugar, para a gente orar, meu Deus, o tempo. Fé. Fé, queridos, fé. 2 Crônicas 20:20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, isso aqui é muito fácil falar. A pessoa, alguém que está, principalmente eu, que estou nessa posição hoje, de compartilhar a palavra, eu chegar aqui e falar, olha, crê no Senhor teu Deus e prosperareis. Crê de mim, hoje eu sou o seu profeta. É muito fácil a gente virar aqui e querer ser o dono da última bolacha do pacote. Mas qual era a circunstância que Josafá falou isso, cara? É isso que a gente precisa entender. Josafá estava diante de uma luta. Lembra, as lutas anteriores não era dele, os reis iam atrás dele para que ele lutasse junto desses reis. Agora a luta é de Josafá. E detalhe, contra 3 nações, moabitas, amonitas, meunitas. 3 nações se levantaram contra Josafá. E ele sozinho, não deu nem tempo dele convocar ninguém. Um país pequeno, Judá. As outras 11 tribos ficaram com Israel. Judá, o rei de Judá, que era Josafá, estava indo para essa batalha sozinho. E ele fala, ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Cara, eu estou diante de 3 nações contra mim, e eu estou falando aqui que vai tudo dar certo. Por que Josafá falou isso? Porque Josafá estava cheio de fé diante de um desafio que parecia impossível. 2 versículos para a gente entender. 2 Crônicas 20:15. Não tem mais, é a palavra do profeta. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 5 versículos antes, querido. Quando Josafá fala para crer no Senhor, para crer nos profetas, versículo 20, 5 versículos antes, ele tem a palavra, por isso que ele estava com tamanha fé. Verso 17, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Querido, Josafá creu na palavra do Senhor, por isso que ele foi lá, juntou o povo e falou, crede no Senhor, crede nos profetas, a palavra foi lançada, está tudo certo. Era alguém que tinha fé, por quê? Porque ele amava a palavra de Deus. Provérbios 28:9 fala que quem despreza a palavra, até sua oração é abominável. Mas quem ama a palavra do Senhor tem um link direto com Deus que pode todas as coisas. Não é algumas, não é quase todas, é todas as coisas, Ele pode. E se eu estou em contato direto com Ele, cara, fichinha, vamos resolver essa parada aí.
Romanos 10, verso 17, fala que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, a fé vem pela palavra do Senhor. A fé vem pela palavra, vem pela pregação, a pregação pela palavra de Deus, a fé vem pela palavra de Deus. E todos nós, deixa eu te falar uma coisa, todos nós temos uma porção de fé. O Senhor repartiu uma porção de fé com cada um de nós. Então o nosso problema não é falta de fé. O nosso problema pode ser que nós não estamos exercitando essa musculatura que é a nossa fé, para que ela cresça, cresça, cresça. E a gente confie na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente até lê a nossa Bíblia, a gente até se relaciona, Deus até nos dá uma palavra, mas muitas vezes nós não temos fé suficiente para confiar naquilo que o Senhor está dizendo. Você tem fé, amém? Você tem fé, o Senhor colocou uma medida de fé sobre você. Exercite-a, exercite-a. Queridos, Josafá estava tão cheio de fé, que a palavra de Deus fala que ele estava diante da batalha, os inimigos estavam ali, cara, 3 nações, um exército gigantesco. E a palavra de Deus fala que Josafá louvou pela fé antes de obter a vitória. Josafá, a guerra ali, o exército de Josafá, apóstolo. Lembra a palavra do Senhor? Fique apostos, não se mova, essa batalha não é sua. Fique vendo o que o Senhor, irei fazer. Então o exército estava lá e, cara, eu aposto que eles estavam tremendo, eu estaria. Mas Josafá, porque ele confiava tanto naquilo que o Senhor falou, ele tinha tanta fé que o que ele fez? Vou convocar a morada, vou chamar aqui diante do trono, vou chamar aqui Eli Soares, chama essa turma, põe na frente do exército. O que a gente vai fazer? A gente vai louvar. Por quê? Porque Deus já falou, cara. Deus falou que a luta não é minha, falou que é para mim ficar parado, que eu vou ver só a coisa acontecer. Então, moço, eu vou ver de camarote. Eu vou ver cantando, louvando e adorando a Deus. Josafá chamou os levitas, colocou na frente do exército. Era como o outro exército estava ali, eles estavam olhando, eu aposto que alguns estavam até contando, 1, 2, 3, 1 milhão. O que Josafá faz? Chama os cantores, chama Ministério Morada, chama diante do trono, Eli Soares, chama essa turma boa, coloca aqui na frente, vamos cantar. Vamos louvar. Por quê? Porque Deus falou que a luta é dele. Se ele falou, eu tenho uma palavra, eu estou exercitando a minha fé, o que eu vou fazer? Confiar na palavra de Deus. Queridos, Deus falou, cara, descansa. Deus dá aos seus enquanto dormem. Não é para você ficar lá espreguiçando, não, você vai dormir descansando na palavra que o Senhor já te deu. O Senhor te deu uma palavra, descansa nela. Faça exatamente o que o Senhor mandou. E deixa eu te falar, não foi Deus que mandou Josafá pegar os levitas e colocar na frente. É porque Josafá era ousado mesmo. Ele queria sambar na cara do inimigo. Deus falou que não é para a gente se mexer, é para a gente ficar parado. Show, vou ficar parado, mas eu vou ainda dar uma avacalhada no negócio. Eu vou chamar aqui o ministério de adoração e a gente vai cantar enquanto Deus está fazendo o inimigo se virar lá. Estou nem aí. É Deus que vai fazer? Deixa Deus fazer. Eu vou aqui cantar, agradecer a Deus. Será que a nossa fé é suficiente para louvar a Deus, agradecer a Deus, depois de dele nos dar uma palavra e dele falar que vai ficar tudo bem, que não é para mim me mover? Será que eu sou capaz de ter uma fé tão grande a ponto de louvar a Deus antes da coisa acontecer? Porque, queridos, isso é fé. Isso é fé. É você acreditar antes de ver acontecer. Amém ou não amém? Amém. Mas eu quero encerrar. 2 Crônicas 20, 22 fala que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, lembra? O ministério começou, a morada começou a cantar. Só tu és santo. Eu não vou, essa parte não é minha. Mas começou a cantar.
pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O final da história é que eles se destruíram uns aos outros. Qual foi o trabalho de Josafá? A Bíblia fala que eles ficaram 3 dias colhendo os despojos. Meu Deus, eu declaro isso sobre a sua vida. O maior trabalho que você vai ter é passar dias e dias colhendo as bênçãos do Senhor sobre você. Queridos, isso é o que deve nos mover. É a palavra do Senhor que deve nos mover. Quando a palavra do Senhor nos move, as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas deixa eu trazer um equilíbrio aqui, porque às vezes a gente olha para Josafá e fala, cara, Josafá era, meu Deus, eu não consigo alcançar. Josafá era o super-homem, não dou conta. Só que Josafá, no final da vida dele, quase que ele põe tudo a perder. Porque Josafá, 1 Reis 22, 49 fala, fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. E aí 2 Crônicas explica o que aconteceu. 2 Crônicas 20, 37, porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Josafá desobedeceu a palavra do Senhor. Josafá fez uma aliança com quem Deus tinha falado que não era para fazer. Então, queridos, Josafá não era perfeito. Deixa eu te falar, o relacionamento com Deus que você teve ontem não vai te sustentar para a sua vida toda. Meu amigo Pedro, de Gordo, ele estava domingo passado num negócio lá de churrasco, cara, à vontade, comendo, cara, e eu no lugar dele eu teria comido muito também. E os stories dele era só comida, cara, uma melhor do que a outra, só coisa boa, eita glória, mas deixa eu te falar, aquilo que ele comeu domingo passado já não serve mais para hoje, cara. O seu relacionamento com Deus tem que ser diário e constante, e Ele só vai encerrar, sabe quando? Nunca, porque lá na eternidade nós passaremos dia e noite adorando a Deus. Nosso relacionamento com Ele não deve parar nunca, é consequência, é sequente, é diário, dia após dia, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo. Josafá fez tudo certo, em algum momento ele começou a vacilar, e as coisas começaram a dar errado. Ainda bem que Josafá teve tempo de pedir perdão e resolver essa parada. Deixa eu te falar, talvez você está nessa situação hoje. Talvez a sua situação é essa. Eu já ouvi, eu já tive grandes encontros com o Senhor. Deus já me falou tanto, mas eu hoje estou afastado. Cara, assim como Josafá, enquanto você está vivo, sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de você voltar para junto do Pai. Sabe quando que não vai haver mais tempo? Na morte. Quando você estiver morto, aí acabou. Depois da morte vem o juízo. Mas enquanto você faz assim, agora com fé, vai, bem forte assim. Está vendo isso aí que está passando dentro de você? É vida. É vida, cara. Você pode estar distante o quanto for hoje, mas ainda há tempo. Enquanto há vida, há tempo. Josafá se arrependeu enquanto havia tempo. Nós também podemos. Amém?